carinho, de conforto para a nossa família. Que Deus os abençoe sempre. E eu quero convidar agora o pastor Dani, por favor. Pastor Dani e a Bia também. Pode vir, Bia. Nós comentamos pela manhã que estaríamos recebendo o pastor Dani, né? Alguns, Dani, disseram que estão vendo um dorama pessoalmente, né? Mas pastor Dani é alguém muito querido que nós temos tido um contato, um relacionamento. Você pode perceber que ele é sul-coreano, né? Morou um tempo também no Canadá, exerceu ministério nos Estados Unidos e agora ele tem estado no Brasil pela IMB. Como é a pronúncia certa? International Mission Board. Isso. Então, ele tem estado aqui no Brasil, vai trabalhar aqui na Zona Leste e pelo intermédio do pastor Eric, que é um amigo também muito querido, nós nos conhecemos e temos conversado e hoje o pastor Dani então vem nos abençoar aqui trazendo a palavra do Senhor. E como ele está se habituando com a língua e tudo mais, a Bia vai nos ajudar aqui também na tradução, nos abençoando junto com o pastor Dani também. Então seja muito bem-vindo, meu amigo, que Deus te abençoe. Bia, fica à vontade também. Nós queremos orar pela vida de vocês, né? Celso, vem aqui, por favor. Um dos nossos diáconos, abençoa a vida do pastor Dani nesse momento também. Senhor Deus, Pai amado, que o Senhor possa, através do seu servo Dani, trazer a palavra aos nossos corações, meu Pai. Que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos comunicar hoje, meu Deus. Abençoa esse pastor, todo o trabalho dele. Abençoa essa igreja também, meu Pai, com tudo aquilo que for dito aqui hoje. Em nome de Jesus, desde já eu te agradeço. Amém. Boa noite. Graça e paz. Toda a glória louvar ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço muito ao pastor Guilherme e também Primeira Igreja Batista em Vila Guilhermina por me dar a oportunidade para pregar. Eu cheguei no Brasil há 6 meses, então estou ainda aprendendo português. Por isso, hoje, Bia vai me ajudar a traduzir. About 2 months ago, I had a great opportunity to have conversation with Pastor Guilherme. Cerca de 2 meses atrás, eu tive uma boa oportunidade de ter uma conversa com o pastor Guilherme. And heard about some of the wonderful things that God is doing in this church. E eu ouvi sobre algumas coisas incríveis que Deus tem feito nessa igreja. I've also noticed that last year was a very special year for you guys. E eu também notei que ano passado foi um ano muito especial para essa igreja. Because it was 65th anniversary of this church. Porque foi o 65º aniversário dessa igreja. It must have been a time of full of praise and thanksgiving. Deve ter sido realmente um tempo de agradecimento, de ação de graças e de louvores. Because God was so faithful in leading this church throughout those many years. Porque Deus foi muito fiel liderando essa igreja por muitos anos. But at the same time, this very moment is very important for this church. Mas, ao mesmo tempo, esse tempo é muito importante para essa igreja. To ask seriously, reflect and ask, how can our church become a church that pleases God by carrying out this plan together in this region of Vila Guilhermina? Então, esse é um tempo para a gente realmente parar e se questionar como que a nossa igreja pode se tornar uma igreja que agrada ao Senhor, carregando o seu plano juntos aqui nessa região da Vila Guilhermina. To answer this important question, we must turn our attention to the Word of God, study and learn. Então, para responder a essa pergunta importante, a gente precisa voltar a nossa total atenção para a palavra de Deus, para a gente poder estudar e a gente poder aprender. First, how the early church was established. Primeiro, sobre como a igreja primitiva foi estabelecida. Second, we need to understand what essential truth of the gospel the church was built upon. E segundo, a gente precisa entender quais que foram as verdades essenciais do evangelho que essa igreja foi construída sobre. So we may apply this principle to our churches.
Então, talvez assim a gente possa aplicar esses mesmos princípios para a nossa igreja hoje. Let us open to our Bible to today's passage, Book of Acts, chapter 11, verse 19 to 26. Então, podem abrir as suas Bíblias hoje na passagem de Atos, capítulo 11, no versículo 19, e a gente vai ler do 19 até o 26. So I'll read in English in first, and then Bia will read in Portuguese. Então, eu vou ler tudo em inglês primeiro, depois a Bia vai ler tudo em português. Now those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word of the no one except Jews. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Hellenists also, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number who believed turned to the Lord. The report of this came to the ear of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. For he was a good man, full of Holy Spirit and faith, and a great many people were added to the Lord. So Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. For a whole year they met with the church and taught a great many people. And in Antioch, the disciples were first called Christians. Então, Atos 11, a gente vai começar pelo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Amen. The church is gathering of God's people established by the grace of the Lord Jesus Christ. A igreja, então, é um encontro de pessoas de Jesus, uma reunião de pessoas estabelecida pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. God sent His only Son Jesus to this earth to save sinners and who had no hope at all. Deus enviou, então, Jesus, o seu único filho, para essa terra, para salvar, então, pecadores que não tinham nenhuma esperança ao todo. But anyone who believes in Jesus, who died on the cross and rose again for our sin, is saved and adopted as the children of God. Mas para todo aquele que crê em Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, morreu pelos nossos pecados, essa pessoa então é salva e ela é adotada como filho de Deus. But what's even more amazing is that this same power that saved us from all our sins, which is the power of the gospel, mas o que é ainda mais interessante é que esse mesmo poder que nos salvou a todos nós, dos nossos próprios pecados, é o poder do Evangelho, que é o poder que transforma a gente em filhos de Deus, em discípulos fiéis que seguem ao Senhor. And God sent out these transformed disciples into the world so that the gospel of Jesus may be proclaimed. E Deus, então, enviou esses discípulos fiéis ao mundo para que o Evangelho de Jesus pudesse ser proclamado. And this is what exactly happened 2,000 years ago. E é exatamente isso que aconteceu há 2000 anos atrás. With the disciples who were transformed by the Holy Spirit. Com esses discípulos que foram transformados pelo poder do Espírito Santo. The disciples, empowered by the Holy Spirit, boldly proclaimed the gospel everywhere. Então, esses discípulos que foram capacitados pelo poder do Espírito Santo, corajosamente anunciaram então o Evangelho a todos os lugares.
And those who received the gospel and accepted Jesus came together and formed the early church in Jerusalem. E para aquelas pessoas que acreditaram na palavra, aceitaram Jesus, eles então ficaram juntos e formaram a igreja primitiva lá em Jerusalém. However, there's one crucial truth that we must remember. Entretanto, tem uma verdade muito crucial que a gente nunca pode esquecer. The church was not established solely by Peter, A igreja não foi unicamente estabelecida pelo apóstolo Pedro, nor by influence of any other apostles. e nem por influência de nenhum outro apóstolo. The church, which is the body of Christ, was established entirely through God's providence and the power of the Holy Spirit. Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, ela foi estabelecida completamente pela vontade de Deus e debaixo da sua liderança. And Acts 1:8 proves that church is the body of Christ built by the power of the Holy Spirit under the complete leadership of God. Em Atos 8:1, a gente pode entender um pouco mais que a igreja é sim o corpo de Cristo, construída pelo poder, então, do Espírito Santo. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Porque vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. So just as the gospel of Jesus was proclaimed through the power of the Holy Spirit, so too was the body of Christ. Então, assim como o Evangelho de Jesus foi proclamado pelo poder do Espírito Santo, assim foi o corpo de Cristo, que é a igreja. The church was established by the power of the Holy Spirit according to God's perfect plan. Então, a igreja foi estabelecida pelo poder do Espírito Santo, de acordo com a vontade e o plano perfeito de Deus. Today's passage in Acts 11 records the background of how early church was founded in Antioch. A passagem que a gente vai ler hoje, em Atos 11, ela nos fala um pouco mais do contexto de como a igreja primitiva foi fundada na Antioquia, A major city in the Roman Empire and the third largest city of that time. é uma grande cidade no Império Romano e a terceira maior cidade naquele tempo. What's truly amazing is that the church was established in such large city like Antioch. O que é muito maravilhoso é o fato de que a igreja foi estabelecida numa cidade tão grande que era a Antioquia, When the church was started just with a handful of disciples. quando a igreja começou com um punhado de discípulos em Jerusalém. And the one thing we must always remember is this. E uma coisa que a gente sempre precisa lembrar é o seguinte: The Antioch church was founded solely by God's plan and by the power of the Holy Spirit. a igreja de Antioquia, então, ela foi fundada unicamente pelo plano perfeito de Deus e pelo poder do Evangelho. This is what records in Acts 11:21. And the hands of the Lord was with them, and great number who believed turned to the Lord. E é isso que a gente pode observar, então, em Atos 11, lá no versículo 21, que vai falar: E a mão do Senhor estava com eles, e um grande número de pessoas ouviu a palavra, acreditou e aceitou ao Senhor. This scripture clearly tells us that the powerful hand of the Lord, that is the power of gospel, was present among the people of Antioch. Então, essa palavra claramente diz para a gente que, por causa da poderosa mão do Senhor, o poder do Evangelho foi nos presenteado dentre aquelas pessoas de Antioquia. And therefore, whenever disciples preached about the gospel to Gentiles, E quando os discípulos pregavam a palavra de Deus para os gentios, many souls believed in Jesus and became members of his body, the church. muitas pessoas acreditavam em Jesus e se tornavam membros do corpo de Cristo, que é a igreja. So what does it specifically mean by the church is built by God's power, the power of the gospel? Então, o que significa exatamente que a igreja, então, foi construída pelo poder de Deus, o poder do Evangelho? Through today's passage, I want to emphasize three things. Então, pela passagem de hoje, eu quero enfatizar 3 pontos principais. First, whom did God use to establish the church in Antioch?
Primeiro, quem que Deus usou para estabelecer a igreja primitiva em Antioquia? Second, how did so many people come to believe in Jesus? E segundo, como tantas pessoas vieram a acreditar em Jesus? And finally, how can our church apply this into today's church? E finalmente, como que a nossa igreja hoje consegue aplicar esses mesmos princípios aqui da época? First, let us look at the first question. Whom did God use to build a church in Antioch? Então a gente vai olhar de novo para a primeira questão, que é quem que Deus usou para fundar essa igreja em Antioquia? God has built a church through the scattered people. Então Deus construiu a igreja através do povo que estava dispersado, que estava espalhado na época. Just before ascending to heaven, Jesus commanded his disciples to be witness to the end of the world after receiving the Holy Spirit. Então, antes de Deus ascender aos céus, Jesus ascender aos céus, ele comandou então para os seus discípulos que eles seriam testemunhas até os confins da terra, depois que receberam o Espírito Santo. And the disciples obeyed that command. E os discípulos obedeceram essa ordem. When the apostles proclaimed the gospel through the power of the Holy Spirit, Quando os apóstolos proclamaram o evangelho pelo poder do Espírito Santo, many repented, received the gospel, and became disciples of Jesus Christ. muitos se arrependeram dos seus pecados, eles aceitaram Jesus e se tornaram parte do corpo de Cristo. And these new believers were gathered under their leadership to worship together and form the early church in Jerusalem. E esses novos cristãos, então esses novos crentes, eles se uniram sob a liderança desses apóstolos e eles se tornaram discípulos de Jesus. And the Bible records that there was a joy. E a Bíblia fala que tinha alegria quando eles se reuniam. And they shared with one another's needs. E eles compartilhavam as suas necessidades uns com os outros. Despite the persecution, they shared with one another the gospel, and the church quickly grew. Apesar dessa perseguição, os discípulos corajosamente anunciaram o evangelho e o número de pessoas rapidamente aumentou e a igreja cresceu. But soon, the persecution became so severe that they could not do a ministry of evangelism and be a disciples. Mas logo essa perseguição ela ficou tão severa que ficou quase impossível para todo mundo virar realmente discípulo de Jesus. Tinha quase um impedimento ali. So how did early Christians, believers, respond to this crisis? Então, como que esses novos crentes responderam a esse momento de crise que era a perseguição? Acts 8:1 says, they were scattered throughout the region of Judea and Samaria. Atos 8:1 menciona para a gente que eles foram espalhados pela região da Judeia e da Samaria. The Greek word for scattered is dispedo, which means to scatter and to disperse. A palavra grega para espalhados é diaspeiro, que significa dispersados, que eles foram espalhados. And this is the root of the word diaspora. E essa é a raiz para a palavra diáspora. Today we use diaspora generally to refer to people who, for political reasons or economic or social reasons, are forced to leave their homeland and live abroad. Hoje, geralmente, a gente usa a palavra diáspora para aquelas pessoas que, por algum motivo político, econômico ou social, elas são forçadas a deixar a sua terra natal e são forçadas, então, a viver num país estrangeiro. And well-known example of this is during the World War II. E um exemplo comumente conhecido disso foi a Segunda Guerra Mundial. Many Jews fled Nazi persecution and settled in Europe, America, and even in Brazil. There are so many Jews living here. Então, quando os judeus estavam fugindo dessa perseguição nazista, eles se reestabeleceram em vários lugares dentre a Europa, as Américas, e até aqui no Brasil a gente tem relatos de judeus que se estabeleceram aqui. But in this case, for the Jews, the purpose of the diaspora wasn't simply to escape. Mas nesse caso, para os judeus, o propósito da diáspora não era simplesmente fugir da perseguição. It wasn't about fleeing persecution. Não era sobre fugir desesperadamente dessa perseguição. The scattered people of God simply preached the gospel in their everyday life.
Essas pessoas, então, elas começaram a pregar o evangelho vivendo a vida cotidiana delas. Because the Acts 8:4 clearly states that now those who were scattered went abroad preaching the word. Porque em Atos 8:4 fala que agora aqueles que foram espalhados começaram a pregar a palavra. Even remarkable fact is that these people who were preaching gospel wasn't apostle or ministers or some missionaries. Um fato ainda mais notável é que essas pessoas que estavam espalhando o evangelho não eram apóstolos, não eram ministros, nem super missionários. Eles eram apenas pessoas comuns, crentes comuns. Yeah, they're just ordinary believers. Eles realmente eram crentes comuns. The Acts 8:1 clearly records that all except the apostle were scattered. Atos 8:1 fala para a gente que claramente todos, exceto os apóstolos, foram espalhados e dispersados. But the story doesn't end there. Mas a história não termina aí. The gospel was even extended to Greeks as well. O evangelho chegou até os gregos também. Acts 11:20 continues. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Hellenists, also preaching the Lord Jesus. Atos 11:20 continua falando para a gente aqui. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. These men who heard the gospel in Cyprus and Cyrene upon arriving in Antioch Então, esses homens que ouviram o evangelho lá em Chipre e Cirene, assim que eles chegaram em Antioquia, began preaching the gospel of Jesus to Greeks, Gentiles who had never heard of the gospel. eles começaram a pregar o evangelho aos gregos gentios que nunca tinham nem ouvido falar sobre o evangelho. And here's the amazing part. E aqui vai uma parte maravilhosa. This faithful, scattered believer, while still trying to adjust to their life in foreign land, simply trying to survive. Esses fiéis que estavam espalhados naquele momento, enquanto eles estavam tentando ainda ajustar as suas vidas numa terra estrangeira e simplesmente tentando sobreviver naquela situação, eles escolheram viver como pessoas que pregam o evangelho de Deus. They chose to live as a gospel preaching disciples. Eles escolheram viver como pregadores do evangelho. I'm here in Brazil, in São Paulo, try to adjust, but it's not easy to adjust here. And it's the same time, evangelize people. E eu estou aqui tentando me ajustar em São Paulo, mas não é exatamente muito fácil fazer isso, mas com a graça de Deus vai dar tudo certo. The people who founded this church in Antioch Church, As pessoas que fundaram a igreja de Antioquia, which will play a vital role in Gentile mission, were neither apostles nor deacons, but unknown believers. Então as pessoas que fundaram a igreja de Antioquia, elas iam desempenhar um papel de grande importância ali para as missões dos gentios. Their names are even recorded in the scripture. E elas eram pessoas desconhecidas, os nomes delas não estão nem registrados nas escrituras. Yet God uses these scattered people, nameless believers, those who fled persecution, E ainda assim, Deus usou essas pessoas que estavam espalhadas, essas pessoas que não tinham nome, desconhecidas até então, para fugir da perseguição, to establish the church in Antioch, who play a key role in Gentile mission. Então, elas fugiram dessa perseguição e, ao mesmo tempo, estabeleceram as igrejas na Antioquia, que ia virar, então, a chave para uma missão que ia falar para os gentios. Primeira Igreja Batista em Vila Guilhermina, founded 66 years ago. A primeira igreja batista em Vila Guilhermina, fundada há 66 anos atrás, Is also the body of Christ, established by the God through His people. é também o corpo de Cristo, estabelecida por Deus pelo seu povo. Each member sitting here is not here by accident. Cada membro que está aqui sentado hoje não está aqui por um acidente. Do you believe that God has gathered His people in specific neighborhood? Vocês acreditam que Deus tem juntado o seu povo especificamente nessa vizinhança
to form his church to proclaim the gospel to many souls that who do not know Jesus Christ. Para formar então a sua igreja, proclamar o evangelho e para fundar a sua igreja, proclamar o evangelho para as pessoas que ainda não conhecem Jesus e para as almas que estão perdidas. Let us remember that where we are right now with the body of Christ is the place where God has sent us to write a new chapter of the gospel story. A gente tem que lembrar que onde a gente está agora é o lugar que Deus designou para nós, para que a gente pudesse escrever uma nova história no capítulo do Evangelho de Deus. I pray that Primeira Igreja Batista em Vila Guilhermina will experience a great movement of obedience to this divine calling of God. Então eu oro para que a primeira igreja batista na Vila Guilhermina, ela possa ter uma experiência então de um grande movimento que vai se levantar e vai obedecer a esse chamado divino de Deus. Amen. So we've seen that God established the Antioch church through scattered people. Então a gente viu que Deus estabeleceu a sua igreja através do povo que estava espalhado. Now let's move on to the next question. Então agora a gente vai para a próxima questão. How did so many people come to believe in Jesus and return to the Lord? Como que tantas pessoas vieram a acreditar em Deus e se voltaram ao Senhor? God is the one who transforms lives of people. Deus é aquele que transforma a vida das pessoas. Acts 11:21 says, "And the hand of the Lord was with them, and a great number who believed turned to the Lord." Atos 11:21 diz: E a mão do Senhor estava com eles, e um grande número que acreditou voltou-se ao Senhor e aceitou o nome de Jesus. The hand of the Lord was with the scattered people of God. A mão do Senhor estava com o povo espalhado de Deus. In other words, it was the power of God that transformed many lives of people. Em outras palavras, foi o poder de Deus que transformou essa vida dessas pessoas. As a result, great number of people turned to the Lord. Como resultado, um grande número de pessoas aceitou ao Senhor. This is because for a one soul to turn to the Lord, repent of sins, to believe in Jesus and to turn to the Lord. Isso é por conta de quando uma alma, ela se arrepende dos seus pecados, ela acredita em Jesus e ela se volta ao Senhor. Isso é somente possível pelo poder de Jesus. Just because believers preach the gospel in fancy words does not automatically mean that those souls will come back to God. Só porque alguns crentes eles pregam em algumas palavras chiques não significa que automaticamente as vidas serão voltadas ao Senhor e as pessoas vão acreditar. The transforming power must be present to transform lives of people and eventually lead them to the Christ. O poder transformador de Jesus precisa estar presente para que assim possa transformar a vida dessas pessoas e eventualmente levá-las a Cristo Jesus. So the nameless believers who settle in the land of Gentiles simply obey Jesus' command and proclaim the gospel to the Gentiles. Então, esses crentes que não tinham nome, não tinham identificação, que eles então se estabeleceram numa terra que não era a terra deles, eles simplesmente obedeceram ao comando que Cristo pediu para eles e proclamaram o evangelho em todos os momentos. And church in Jerusalem heard about this great news. No verso 22, a gente consegue observar a notícia de todas essas coisas chegaram às pessoas em Jerusalém e eles enviaram Barnabé para Antioquia. The church in Jerusalem heard this surprising news that has been established in the city of Antioch. A igreja em Jerusalém ouviu sobre a notícia surpreendente que a igreja tinha sido estabelecida lá na cidade de Antioquia. The church made up of various Gentiles, Hellenistic Jews, through the preaching of the gospel by these nameless believers. E essa igreja era formada entre gentios, judeus helenistas e pessoas que pregavam o evangelho que não tinham nomes conhecidos. So they sent Barnabas to check if this newly formed church is indeed healthy church. Então eles enviaram Barnabé para checar se essa igreja realmente era uma igreja que estava ali saudável. What was his reaction after seeing this church? E qual que foi a reação dele depois de ver o que tinha acontecido na igreja? The verse 23 records that Barnabas saw the grace of God and was glad.
No versículo 23, a gente pode observar que Barnabé viu a graça de Deus e ele se alegrou. In other words, Barnabas, with his own eyes, witnessed the work of the Holy Spirit working among Antioch church. Em outras palavras, Barnabé testemunhou com seus próprios olhos o trabalho que o Espírito Santo estava conduzindo ali na igreja de Antioquia e ele se alegrou. Barnabas was convinced that the church of Antioch was indeed the body of Christ, established entirely by the Holy Spirit through God's sovereign plan. Então Barnabé, ele estava plenamente convencido que a igreja de Antioquia era realmente parte do corpo de Cristo, estabelecida inteiramente pelo plano perfeito do Senhor. Do you believe that this church, planted 66 years ago, was also built by the power of the Holy Spirit through the God's sovereign plan? Você também acredita que essa igreja batista aqui na Vila Guilhermina, que foi estabelecida há 66 anos atrás, foi também construída pelo poder do Espírito Santo de Deus? Amen. However, to become a church that is truly used by God for the work of the gospel, there's one thing that we must remember and strive for. Entretanto, para a gente se tornar uma igreja que agrada ao Senhor, uma igreja que a gente consegue ver ali a ação do Espírito Santo, tem uma coisa que a gente deve se lembrar. It is recorded in verse 23, and he exalted them all to remain faithful to the Lord. E a gente encontra isso no verso 23. E ele exortou a todos para permanecerem fiéis no Senhor. Just as Barnabas encouraged the Antioch church, we must strive to remain steadfast and walk with the Lord with unwavering heart. Assim como então Barnabé, ele encorajou o povo de Antioquia a permanecer firmes no propósito do Senhor e caminhar no caminho de Deus, a gente precisa ter os nossos corações inabaláveis. To be church that remains with the Lord, we must continually acknowledge that it is God who is able to transform lives of the people. Para a gente, então, ser uma igreja que permanece com o Senhor, a gente precisa reconhecer continuamente que é Deus que é capaz de transformar a vida de todas as pessoas. Moreover, we must fully obey God's word to live under His rule and His guidance. Então, mais do que isso, a gente também precisa obedecer completamente a palavra de Deus para viver sobre o seu governo e sobre sua orientação. I sincerely pray that this church become a blessed church that acknowledges God as the one who has the transforming power to change one's life. Eu sinceramente então oro para que essa igreja possa ser uma igreja abençoada que reconhece Deus e o seu poder para mudar a vida das pessoas, obedecendo Ele em todos os momentos. So first, we saw that God has built a church, Antioch church, through scattered people of God. Então, primeiro a gente viu que Deus estabeleceu a igreja de Antioquia por as pessoas que foram espalhadas. Second, we saw that it is God who leads the work of the gospel to transform lives. Segundo, a gente viu que é Deus que lidera ali o trabalho do Espírito Santo para transformar as vidas. Now finally, let's talk about how we can apply this church actually to our church right now. Então, agora a gente vai finalmente falar agora sobre como a gente consegue atualmente aplicar essas passagens que a gente viu hoje aqui na vida dessa igreja. The answer to this question is we must leave our comfort zones. A gente precisa sair das nossas zonas de conforto. Everybody wants to stay in their comfort zone. Todo mundo quer permanecer na sua zona de conforto. A comfort zone is a place that is familiar, safe and convenient. Uma zona de conforto é um lugar onde é seguro, familiar e confortável. So what does it mean for a church to stay in comfort zone? Então, o que significa para uma igreja permanecer na sua zona de conforto? On Sunday, they come to church passionately serving the Lord by worshiping, having fellowship with the other members. No domingo, eles vêm à igreja, então eles servem apaixonadamente e eles louvam ao Senhor e tentam ter irmandade uns com os outros. But for remaining 6 days, they just compromise with the world and live entirely for their own convenience and for their own interest.
Mas nos 6 dias restantes da semana, eles se comprometem somente com o mundo e eles vivem e buscam seus próprios interesses e conveniências. This is a life that stays within a comfort zone. Essa é uma vida que permanece na zona de conforto. However, a disciple of Christ is called to live every moment devoted to the Lord and to share the message of gospel when the opportunity arises. Entretanto, um discípulo verdadeiro de Deus, ele é convidado a viver cada momento dedicado ao Senhor e espalhar ali a mensagem do Evangelho assim que a oportunidade chegar para ele. A life that seeks to remain in comfort zone, go after recognition of the world, and aims to live conveniently and securely. Uma vida que busca viver na sua zona de conforto, ela vai atrás de reconhecimento mundano e ela tenta a todo custo, convenientemente e de um modo seguro, permanecer ali nos padrões do mundo. In other words, following the trends of this world is exactly what it means to live in a comfort zone. Em outras palavras, seguir as tendências desse mundo é o que significa exatamente viver na sua zona de conforto. However, the church in Antioch did not stay in the comfort zone. No entanto, a igreja de Antioquia não permaneceu na sua zona de conforto. They didn't seek recognition or pursue comfortable and stable lives. Eles não quiseram ir atrás de uma vida estável e uma vida confortável. They chose not to follow the ways of the world, but to follow Jesus only. Eles não escolheram viver sobre os caminhos do mundo, mas seguir a vontade de Jesus apenas. The clear evidence is recorded in verse 26 that the disciples were first called Christians. E a evidência disso está claramente no final ali do versículo 26, que diz: os discípulos foram chamados primeiramente cristãos. Today we're so used to calling whoever attends the church as a Christians. Hoje a gente está muito acostumado em chamar qualquer pessoa que frequenta a igreja de cristãos. But before the church of Antioch, follower of Jesus was never called like this. Mas antes, lá na igreja de Antioquia, os seguidores de Jesus nunca tinham sido chamados assim. So why are people suddenly calling them Christian in the city of Antioch? Então, por que as pessoas começaram subitamente a chamá-los de cristãos na cidade de Antioquia? The Greek word for Christian carries 3 meanings. A palavra grega para cristão carrega 3 significados. Those who associate with Jesus, those who supported Jesus, and those who followed Jesus. Aqueles que estavam associados com Jesus, aqueles que seguiam Jesus e aqueles que apoiavam Jesus. And putting these meanings together, that leads to one conclusion. E colocando esses 3 significados juntos, a gente chega então a uma conclusão. Whenever Gentiles saw the Antioch believers, they were the people who is always talking about Jesus. Então, a qualquer momento que os gentios ouviam falar dos seguidores de Jesus, eles eram as pessoas que estavam sempre falando sobre Cristo. This nickname was sort of the mocking to believers saying, they're just Jesus freaks. Então, esse apelido foi uma maneira de zombar dos cristãos, dizendo, eles são apenas fanáticos por Jesus. They don't know anything but Jesus. Eles não conhecem nada além de Jesus. But let me ask you, is there any greater honor than for a follower of Jesus to be called? That person knows nothing but Jesus. Mas deixa eu te perguntar, tem alguma honra maior para algum seguidor de Cristo ser conhecido sobre uma pessoa que não conhece nada além de Jesus Cristo? Unfortunately, in today's world, it is so rare to find people say that about Christians. Infelizmente, hoje é muito raro achar pessoas que falam isso sobre os cristãos. More often we hear, I didn't know that person was a Christian. A gente costuma ouvir mais comumente, eu não sabia que aquela pessoa era um cristão. They're not any different from anyone else. Eles não são muito diferentes de qualquer outra pessoa. However, we must recover our identity as those who carry the meaning of the name Christian. Então a gente precisa recuperar a nossa identidade como aqueles cristãos da igreja primitiva. A church clothed with the power of the gospel must be filled with people who are constantly speaking about Jesus. Uma igreja que é revestida pelo poder de Deus deve ser uma igreja que é cheia de pessoas que estão constantemente falando sobre Jesus. To live such a life, we must leave our own personal comfort zones.
para viver uma vida assim, a gente precisa abandonar as nossas próprias zonas de conforto. So what is your personal comfort zone that you need to leave today? Então, qual que é a sua zona de conforto pessoal que você precisa abandonar no dia de hoje? Are you making every effort to share Jesus with your coworkers, neighbors, or other in your everyday life? Será que você está fazendo algum esforço para falar da palavra de Deus com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos ou qualquer outra pessoa que precisa ouvir de Deus? Or are you just staying in comfort zone because you want to make things awkward or be seen someone strange by non-believers? Ou você só está permanecendo na sua zona de conforto para não criar uma situação esquisita ou ser visto como uma pessoa estranha por aqueles que não acreditam na palavra? God has placed each one of us in specific place every day, whether at work or in our community. Deus nos colocou, cada um de nós, especificamente num lugar todo dia, seja a gente no trabalho ou qualquer outra comunidade que a gente vive. If you're not living out the gospel and sharing Jesus in the place where we are right now, we are not living according to the God's plan. Se você não está vivendo esse evangelho e espalhando a palavra de Deus onde quer que você esteja, você não está vivendo de acordo com o chamado que Deus tem para você. Staying in our comfort zone for our own benefit, convenience, or safety is never God's will for us. Permanecer então na sua zona de conforto para o seu próprio benefício, conveniência ou segurança nunca é o que Deus te chamou para fazer. So let me ask you one more time. What kind of comfort zone do you need to leave right now as of today? Então deixa eu te perguntar, que tipo da sua zona de conforto que você precisa abandonar agora para hoje, no dia de hoje? About a month ago, I had the opportunity to hear from one brother. Há cerca de um mês atrás eu tive a oportunidade de ouvir uma história de um irmão. He was an atheist and did not believe in Jesus. Ele era um ateu e ele não acreditava em Jesus. He confessed that he did not believe in God and no interest in doing so. Ele confessou que ele não acreditava em Jesus e ele não tinha a mínima vontade de fazê-lo. But one day, he found an opportunity to learn English with some of missionaries. Mas ele teve um dia ali que ele teve uma oportunidade de aprender inglês com alguns missionários. So he thought, why not? E ele pensou, por que não? He thought it would be a great opportunity for him, and it was. Ele pensou que seria uma boa oportunidade para ele e realmente foi uma boa oportunidade. Not only his English improved, Não apenas o inglês dele melhorou, but the missionary also asked him to translate the Bible story for them. mas os missionários também pediram ajuda para ele traduzir as histórias bíblicas para as outras pessoas. He shared the Bible story even though he was an atheist, and he enjoyed learning the story of the Bible. Então ele foi compartilhando as histórias da Bíblia e mesmo que ele fosse um ateu, ele se pegou ali gostando das histórias que ele compartilhou da Bíblia. And one day, a missionary came to him. E um dia um missionário foi até ele. Hey, why don't you tell this Bible story yourself because you know it so well? Por que você não conta essas histórias bíblicas já que você conhece elas tão bem? And he did that. E ele fez isso. He repeatedly shared the Bible story with others, transforming their lives, and his own life was also transformed. Ele repetidamente, então, compartilhou essas histórias com outras pessoas, transformando a vida delas, e enquanto ele fez isso, a própria vida dele ali estava sendo transformada. He eventually became a disciple of Christ and a missionary who shares Bible stories with the rest of his life. Ele eventualmente, então, se tornou um discípulo de Jesus e um missionário que compartilhava histórias da Bíblia pelo resto das suas vidas das pessoas. The Word of God has power to transform lives. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. All of you are missionaries in São Paulo, and more specifically, missionaries in East Zone of São Paulo. Todos vocês são missionários aqui em São Paulo e mais especificamente na zona leste de São Paulo. Do not think of sharing gospel as something complex that you cannot do. Não pense em compartilhar o evangelho como uma coisa muito complexa que você não consegue fazer. You can simply tell a Bible story or even your personal testimony to people. Você pode compartilhar uma história bíblica ou até mesmo seu testemunho com outras pessoas. Because the Word of God has the power
to transform lives. Porque, novamente, a palavra de Deus tem poder para transformar vidas. And most importantly, when you obey Jesus and become his witnesses, Jesus will always be with you. E mais especificamente, quando você obedece a Jesus e se torna a sua testemunha, Jesus sempre estará com você. I truly believe that God will raise up every disciple of Christ gathered here as a worker empowered by the Holy Spirit. Eu genuinamente acredito que Deus vai levantar cada um que está aqui para ser um discípulo de Jesus, reunidos aqui para trabalhar pela vontade do Espírito Santo. And just as the Antioch Church was the mission center that set up many missionaries, E assim como a igreja de Antioquia foi uma igreja que serviu ali de um centro missionário para enviar os discípulos, God will establish this church to fulfill missionary calling, shining the light of Jesus throughout São Paulo area. Deus vai estabelecer essa igreja para completar, então, um chamado missionário, brilhando a luz de Jesus por a área de São Paulo. My family and I will do this with all our strength to live as a witness of Jesus Christ in São Paulo. A minha família e eu vamos tentar, com todas as nossas forças, nos tornarmos testemunhas aqui em São Paulo. And I'm always looking for opportunity to serve your church and work together to participate in the great project of reaching the lost souls in São Paulo. E eu estou sempre buscando oportunidade de servir as suas igrejas para participar desse grande projeto que é alcançar as almas perdidas aqui em São Paulo. I have the full confidence in the name of the Lord Jesus Christ Eu tenho plena confiança no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, that when we all obey to this special calling that is given to us, que quando todos nós obedecemos a esse chamado especial que nos foi dado, God will surely use this church to bring them countless lost souls to God, and God will be so happy about this. que Deus vai usar essa igreja para trazer almas incontáveis para Jesus e Deus vai se alegrar nessa igreja. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, thank you so much for this time. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. And we believe that this church was planted here, just like the Antioch church. A gente acredita que essa igreja foi plantada aqui, assim como a igreja de Antioquia. This church was planted with a purpose. Essa igreja foi criada com um propósito. This church consists of people who is forgiven by Jesus Christ and now the children of God. Essa igreja consiste em pessoas que foram chamadas por Jesus e agora acreditam na sua palavra. And we believe that we are called here to speak about love of Christ to others. E nós acreditamos que nós fomos chamados aqui para falar sobre Cristo a outras pessoas. Just like you worked through the Antioch church, through the nameless believers. Assim como o Senhor agiu na igreja de Antioquia por aqueles cristãos desconhecidos, We strongly believe that God will use this church to proclaim the gospel of Christ to everywhere in São Paulo. nós acreditamos que Deus vai usar essa igreja para proclamar o nome de Jesus por São Paulo. We would like to obey your calling because it is not us, but it's God's transforming power that will change lives. Nós vamos obedecer aquilo que Deus nos designou, porque não é sobre a gente, sim sobre o Senhor transformando a vida das pessoas. So Father, we Então, would like to Deus, commit our lives to you. nós gostaríamos de entregar nossas vidas ao Senhor. We want to talk about the love of Christ with our neighbors, with our co-workers. Queremos falar sobre o amor de Cristo com os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Because God desired so all the lost people of the world to come to Him. Porque Deus deseja que todas as pessoas do mundo venham até Ele. And God desired all the lost people to be His people, the family of God. E Deus deseja que todas as pessoas que estão perdidas sejam o seu povo e virem pessoas de Deus. So I want to bless this church, that this church would become that church that pleases God by living out the gospel. E eu quero que essa igreja seja uma igreja abençoada, que vive o propósito de Jesus e leva a vida a outras pessoas. Thank you for your love. Thank you for your power upon us.
And thank you for everything. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua perseverança e obrigado por tudo. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amém. Fazer isso através das nossas